E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, deu andamento à proposta apresentada pelo ministro Gilmar Mendes para a fixação de uma súmula vinculante voltada a combater as chamadas pautas-bomba. Na prática, o texto determina que todos os tribunais do país devem declarar a inconstitucionalidade de leis que, por exemplo, estabeleçam pisos salariais ou gastos com o funcionalismo sem dizer de onde o dinheiro vem e qual será o seu impacto nas contas públicas. O repórter José Matheus Santos tem os detalhes para a gente. Boa noite, José Matheus. Boa noite novamente, Celso, Marina e a todos que nos acompanham. Uma súmula vinculante serve para uniformizar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre um determinado tema e também funciona como baliza para outras instâncias do país aplicarem esse entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin deu andamento a essa proposta que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, depois que o ministro da Fazenda, Dário Duriga, esteve em encontros no próprio tribunal com ministros para falar sobre pautas que estão em tramitação no Congresso Nacional que incomodam a equipe econômica do governo por causa do impacto econômico elevado. Dário Duriga esteve ontem, por exemplo, com o ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar sobre as pautas que estão em andamento no Congresso Nacional, como a aprovação de pisos salariais para várias categorias do funcionalismo público e que podem impactar na avaliação do ministro da Fazenda nas contas públicas da União. Essa proposta do ministro Edson Fachin, essa minuta de resolução, que foi enviada para a Comissão do Supremo Tribunal Federal, diz que o arcabouço legal que organizou o sistema jurídico anterior à atual Constituição aplica-se à União, aos estados e ao Distrito Federal e também aos municípios, sendo inconstitucional a lei ou ato normativo que cria ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem estimativa prévia de impacto financeiro e orçamentário, bem como sem a indicação das respectivas medidas compensatórias nos termos da responsabilidade fiscal. O ministro Gilmar Mendes tinha feito na semana passada uma publicação por meio das redes sociais em que fez basicamente um alerta ao Congresso Nacional de que as pautas devem ter ali a indicação da origem da receita quando forem aprovadas pelos parlamentares do outro lado da Praça dos Três Poderes. Pautas que avançaram no plenário do Congresso na última semana têm um potencial de impactar em 220 bilhões de reais as contas da União ao longo dos próximos 10 anos, de acordo com estimativas de agentes econômicos. Essa proposta do ministro Edson Fachin foi enviada a uma comissão, enviada primeiro é aberto um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, depois será enviada para uma comissão de ministros analisar o seu conteúdo e, por fim, será enviada para uma deliberação definitiva pelos ministros que compõem o plenário do Supremo Tribunal Federal, atualmente com 10 ministros. Volto com vocês, Marina e Celso. Obrigada, José Matheus, pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho para você. E agora voltamos com os nossos analistas, agora com Ranier Bragon e Marcela Matos. Boa noite a vocês. Marcela, o Palácio do Planalto foi em busca de uma reação jurídica no STF para conter o avanço das chamadas pautas-bomba, aprovadas ou impulsionadas pelo Congresso, que preocupam aí a equipe econômica, criando despesas bilionárias sem indicar fontes de financiamento. Por sua vez, críticos da iniciativa afirmam que recorrer ao STF para reverter derrotas políticas no Congresso amplia a judicialização de política e pode gerar atritos entre os poderes. Com certeza, Celso. Boa noite para você, Marina, Ranier e a todos que nos acompanham.
Celso, o que a gente pode dizer, até para manter esse clima aí de Copa do Mundo, é que o Supremo, mais uma vez, entrou em campo para ajudar o governo Lula. Não é a primeira vez que, diante de algum tipo de revés no Congresso Nacional, a solução acaba sendo buscar essa judicialização justamente para tentar conter ou reverter alguma medida. É isso que acontece agora, porque a gente tem que lembrar que na semana passada, enquanto o Senado se mobilizava para aprovar aquela renegociação das dívidas para os produtores rurais, o ministro da Fazenda já sinalizava que ele poderia sim ingressar com alguma ação no Supremo ou pedir algum tipo de socorro ao Supremo em busca de reverter a medida. E foi exatamente o que aconteceu. Ontem, Dario Durigan esteve ali no Supremo, conversou com o presidente Edson Fachin, esteve também com o ministro Gilmar Mendes, fazendo esse apelo e mostrando exatamente isso, que esses projetos que estavam ali avançando não tinham uma respectiva fonte de recursos para financiar esse incremento orçamentário. Então, na prática, os ministros acabaram atendendo esse apelo do governo, né, que foi vocalizado pelo ministro da Fazenda, e agora editaram essa súmula que impõe essa trava ao avanço de pautas que não têm a sua respectiva fonte de renda. E isso acontece, inclusive, num momento em que a gente tem no horizonte o avanço de novas pautas-bomba, como elas são chamadas aqui. Por exemplo, na próxima semana está prevista a votação de uma proposta que cria ali uma aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Isso deve acontecer no Senado. O próprio presidente Davi Alcolumbre disse ontem, e fez inclusive um discurso bastante acalorado, dizendo que ele não poderia ficar contra mais de 400 mil profissionais de agentes de saúde, agentes comunitários, e, portanto, anunciou essa votação na semana que vem. E esse projeto específico, ele tem ali uma previsão de um rombo, né, no valor de 3 bilhões de reais por ano, e inclusive está listado ali num pacote de projetos que o governo elencou, que trazem esse rombo de 111 bilhões de reais por ano. Então, em meio a esse cabo de guerra, né, entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, e a gente tem que destacar, inclusive, que o Palácio não conseguiu colocar a sua articulação para conter esse movimento, a solução foi, então, bater a porta do Supremo Tribunal Federal para tentar conter o avanço dessas medidas, e, de tabela, o próprio Supremo já sinalizou, portanto, que com essa súmula vai tentar barrar o avanço dessas pautas-bombas. Celso.